17 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus, desejo que te vá tudo bem. Nossa meditação diária de hoje se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 8 e 9, com o tema: a palavra é fogo incontrolável dentro do profeta. Leiamos: porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei mais dele, nem falarei mais no seu nome, mas foi no meu coração como um fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Veja bem, quero te convidar para poder me ajudar. Seja parceiro nesta obra e compartilhe, comente, deixe seu like, envie essa mensagem para alguém, porque Deus com certeza vai falar e está falando com alguém. Neste estudo nós teremos como objetivo fazer com que você conheça as 3 formas pelas quais os profetas apresentavam suas mensagens. Primeira delas, mensagem falada, ações simbólicas, mensagem escrita. Quero que você seja motivado a entender que na lição anterior da semana passada nós estudamos como Deus falava aos profetas. Agora veremos como eles transmitiam a mensagem recebida. E isso é essencial porque os livros proféticos têm conexão direta com o contexto histórico, a cultura e a política e a realidade social do seu tempo. Muitas dessas nuances se perderam para o leitor moderno. Portanto, uma leitura superficial dificulta a compreensão da profundidade profética. Hoje veremos como a palavra se manifestava na boca, nas ações e nos escritos do profeta. E porque essa palavra era fogo incontrolável dentro deles. Vejamos, Jeremias, cansado, perseguido, ridicularizado, rejeitado, fragilizado emocionalmente, exausto, decide abandonar o ministério, mas algo acontece. A palavra não o deixa. Ele disse: havia um fogo ardente nos meus ossos e eu não podia conter. Aqui percebemos que a palavra profética não é escolha humana. Ela é vocação divina, não é preferencial, e nem compulsória. Não nasce do ânimo do profeta, mas da mão de Deus sobre ele. Não nasce do ânimo do profeta, mas da mão de Deus sobre ele. Portanto, eu preciso te falar. Quando Deus acende o fogo no interior do profeta, nenhum desânimo pode apagar. Às vezes eu escuto pessoas falando: rapaz, admiro a sua persistência, admiro sua dedicação. Terminei o trabalho agora, são 22 horas e alguns minutos, 22 horas e 40 minutos, e estou aqui gravando. Às vezes o cansaço, mas eu sei que eu não conseguirei dormir direito se eu não fazer o que tenho que fazer. Esse fogo ainda arde no meu peito e eu sou grato a Deus por isso. Agradeço o Senhor por este privilégio de sentir o fogo, a chama da palavra acesa dentro do meu coração. E eu gostaria que você
em nome de Jesus Cristo, sentisse esse fogo aí. E se por acaso esse fogo está apagado, em nome de Jesus Cristo, que esse fogo seja reaceso na tua vida hoje, caro professor, nobre líder, pastor, em nome de Jesus Cristo, seja aceso pelo fogo da palavra de Deus. Portanto, quando Deus acende um fogo no interior do profeta, nenhum desânimo consegue apagar. Portanto, se o profeta tenta parar e não consegue, será que a mensagem era dele ou de Deus? Se o profeta tenta parar e não consegue, será que a mensagem era dele ou de Deus? Vejamos a palavra profética e o momento histórico. Os profetas sempre falaram dentro de um contexto específico. Cada mensagem estava ligada à crise política, corrupção social, decadência espiritual, idolatria crescente, injustiças econômicas. Aqueles que ouviam entendiam perfeitamente a força, o vigor e a contundência da palavra. Hoje, entretanto, muitos desses sentidos se perderam. Por isso, precisamos estudar mais profundamente. Esse estudo é um estudo didático, é um estudo temático e vem tratando com zelo esse termo. Portanto, preste bem atenção. 3 formas da pregação profética. Como já falamos antes, a transmissão da mensagem concedida de 3 formas fundamentais. Primeiro, a mensagem falada. Os profetas de Deus, por isso, repetiam expressões como: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles não falavam de si mesmos, falavam em nome de Deus, que os chamou. A linguagem era muitas vezes poética, simbólica, forte, clara e direta. Por exemplo, Amós capítulo 4, versículo 1, vacas de Bazã. Uma expressão que na época significava mulheres ricas, gordas e bem tratadas, vivendo um luxo enquanto o povo sofria. Hoje a expressão seria mal interpretada. Por isso, conhecer o contexto é essencial. A pregação falada tratava de pecados reais, problemas concretos, comportamentos específicos, corrupção religiosa e política. Ela não era para entreter, mas para confrontar e transformar. E hoje a palavra não pode ser para entreter, tem que ser para confrontar e transformar. Meu irmão, quer entretenimento? Vai no cinema, vai no circo, vai no show. A igreja é lugar em que nós devemos ouvir a palavra e ser confrontado e ser exortado, ser consolado, ser edificado. O negócio da igreja são almas, não é dinheiro, não é aquisição de bens materiais. Portanto, nós devemos seguir o exemplo dos profetas, pregar uma palavra que não seja para entretenimento, mas para confrontar e transformar. É necessário que oramos, necessário que vamos para a oração, nobres líderes, pregadores, mestres e pastores. Precisamos de orar. Portanto, a igreja que não ora era vira clube social. Só tem jovens na igreja se os cultos tiverem coreografia, luzes coloridas e feijoada, lanche no final, Coca-Cola e tudo mais. Não sou contra isso, mas temos que, em primeiro lugar, prioridade é o reino dos céus. Tenha o reino dos céus como prioridade na sua vida. Vamos, porque o tempo está passando muito rápido. Portanto, as ações simbólicas eram encenações reais,
para transmitir mensagens divinas. O Antigo Testamento contém 32 relatos de atos proféticos, exemplos marcantes. Aías rasga o manto em 1 Reis capítulo 11, versículo 29 e 31, anunciando a divisão de Israel. Oséias casa-se com uma prostituta, no capítulo 1, versículo 12, mostrando a infidelidade espiritual de Israel. Isaías anda nu, descalço. Sendo profeta há quase 20 anos, ele anda nu, descalço, no capítulo 20, revelando a humilhação que cairia sobre o Egito e Etiópia. Portanto, Jeremias esconde um cinto de linho. Lá no capítulo 13, versículo 9, simbolizando a soberba apodrecida de Judá. Também Jeremias não se casa, nem participa de festas, no capítulo 16, versículo 1 ao 9, indicando que a alegria e o consolo cessariam. Jeremias anda com jugos, no capítulo 27 e o capítulo 28, mostrando a submissão inevitável à Babilônia. Portanto, Ezequiel em Jerusalém. Ezequiel grava Jerusalém num tijolo. Capítulo 4, versículo 1. Representando o cerco, Ezequiel perde a esposa e não pode chorar. No capítulo 24, versículo 16 e 18. Simbolizando a destruição do templo. Essas ações eram chocantes, inesquecíveis, cheias de verdade espiritual e serviam para fixar a mensagem no coração da nação. Aleluia! Portanto, a mensagem escrita é a forma que chegou até nós. Livros proféticos, cartas, registros, poesias, lamentações e oráculos. A escrita tornava a mensagem permanente, preservando-a para gerações futuras. Era um ato de responsabilidade espiritual e memorial e profético. Vejamos, a boca do profeta fala, suas mãos escrevem, mas a sua vida inteira se torna um sermão. A boca do profeta fala, suas mãos escrevem, mas sua vida inteira se torna um sermão. O fogo incontrolável da palavra de Deus, como está no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 8 e 9. Jeremias tentou parar, tentou fugir da missão, mas havia um fogo que queimava, que aprisionava, que agitava os ossos, que consumia o interior do profeta. Este fogo era a palavra do Deus vivo. O profeta não prega porque quer, ele prega porque não pode parar de pregar. Ele prega porque não pode. Ele prega não porque não pode pregar, ele prega porque o fogo arde dentro do seu coração. Ele prega porque sabe, como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu coração. Deus te abençoa. Sinto este fogo aqui. Esta palavra que prego é viva. O Deus da palavra que prego para você é vivo. Senta a presença dele. E se você precisar, seja curado aí agora. Seja liberto, seja abençoado, seja tocado. Tenha a presença de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa entender que Deus ainda fala. A igreja precisa valorizar a palavra pregada, falada, escrita ou ouvido. A igreja precisa discernir entre mensagens humanas e mensagens inflamadas pelo Espírito Santo. Pregadores, líderes precisam lembrar que não somos donos da mensagem,
não podemos negociar a verdade por aceitação. Temos que permitir que a palavra nos queime antes de queimar a quem as ouve. Ou melhor, temos que permitir que a palavra nos queime antes de queimar quem nos ouve. Portanto, pastores, devemos ser exemplos de integridade. Profetas, precisamos manter a postura firme, sem medo do ridículo, oposição ou perseguição. Devemos viver de modo que a vida seja tão profética quanto o sermão que entregamos. Queridos ouvintes, se a palavra é o fogo, se a palavra é fogo no profeta, porque tantos hoje pregam mensagens geladas e sem impacto espiritual? Se a palavra é fogo na vida do pregador, porque muitos estão pregando palavras geladas, palavras frias, sem impacto na vida de quem ouve? Portanto, muitos estão pregando a verdade como se fosse mentira, e pelo contrário, infelizmente, muitos pregam a mentira como se fosse verdade. Já estamos concluindo. Portanto, a mensagem profética era transmitida de 3 maneiras. Vejamos: falada, por ações simbólicas e escrita, mas em todas elas havia uma força interior irresistível. A palavra como fogo incontrolável. O profeta não escolhe ser profeta, o pregador não escolhe ser pregador, pois antes que nasceste te escolhi no ventre da madre, e as nações te dei por profetas. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia! Deus incendeia o profeta. O profeta é incendiado por Deus. Onde há fogo divino, sempre haverá voz profética. Onde há fogo divino, sempre haverá voz profética. Que este mesmo fogo volte a arder no coração da igreja, no coração dos pastores e obreiros no púlpito e em toda a liderança nesses dias finais. Que Deus levante mensageiros da última hora, inflamado pelo Espírito Santo, e que a palavra nos consuma antes de consumirmos o púlpito. Que a palavra incendeia, seja incendiado, seja tocado, seja incomodado, que esse fogo queima seus ossos, que esse fogo queima seu coração, que esse fogo arde na tua alma, que esse fogo te incendeia por dentro e por fora, e que você possa queimar, transmitir e contagiar o fogo da palavra para com outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém.